dia, terceiro ano A! Hoje é quinta-feira e a nossa aula vai começar. Vamos aprender? Olha só, hoje nós começamos pelo nosso livro de língua portuguesa. Vamos correndo lá pegá-lo? Você vai pegar o livro de língua portuguesa e vai abrir na página 26. Isso mesmo, lá nós vamos falar sobre sílabas. Isso mesmo, vai ser uma atividade oral, ou seja, vamos falar e também vamos escrever, também será uma atividade escrita. E nós vamos começar falando, lendo. Olha só, vamos ler junto essa quadrinha aqui? Tá assim, se a língua do P você quiser brincar, a primeira coisa a fazer é a sílaba separar. Bom, essa brincadeira e essa quadrinha está falando sobre uma brincadeira que era muito comum na escola, tá? Pelo menos no tempo que a tia Priscila tinha aula. Sim, depois, alguns anos depois, eu vi alguns alunos meus brincando. Agora, eu não sei mais, será que você já brincou da língua do P? Será? E pergunta aí para alguém próximo de você, já brincou da língua do P? Mas que história é essa de língua do P? Bom, vamos ler a frase que está aqui embaixo e vamos descobrir se a gente sabe o que está escrito? Então, vamos lá. Penão, pedes, pegru, pedá, pedô, meu, pé. É difícil, é muito difícil de ler. Eu vou ler mais uma vez. Tenta acompanhar com os olhos, vai. Penão, pedes, pegru, pedá, pedô, meu, pé. Ah, isso mesmo. Essa daí é a linguagem do P, mas o que será que está escrito mesmo aí? Bom, está escrito assim, não desgruda do meu pé. Ô, louco, professora, tem certeza? Tem. Como que eu descobri isso? Vamos lá. Bom, ele tem aqui uma outra atividade para a gente fazer o contrário e aí sim a gente entender certo como aconteceu. Então, ele pede assim para a gente ler esses versos que foram tirados lá do O que é o que é. Não tem brilho, mas se vê, não consegue se esconder. Só que a gente tem que falar agora em voz alta na língua do P. Oh, meu Deus, vamos lá, vai, devagar. Penão, petem, pebri, pelhô, pemas, pc, pv. Penão, pecom, pc, pegue, pc, pes, pecom, peder. Meu Deus, realmente... Mini, não dá risada de mim, Mini. Fica engraçado mesmo. Muitas pessoas faziam isso para que os adultos não entendessem o que eles estavam dizendo. Vocês sabiam que é muito mais fácil as crianças conseguirem falar a língua do P do que os adultos? Bom, mas o que a gente precisou fazer aqui para falar a língua do P? Acertou quem disse que a gente colocou a sílaba P antes de cada sílaba que a gente tinha que falar. Certinho? Nós falamos o P antes da sílaba da palavra. Por exemplo, não. Então, eu disse penão. Penão, petem, pebri, pelhô. Deu para entender? Muito bem. Mas espera aí, professora. Tem mais? Tem sim. Olha só. Já que a gente falou em sílaba, ou seja, cada parte da palavra, nós já falamos sobre sílaba na nossa primeira semana de aula. Nós falamos sobre cada parte da palavra, usamos o termo sílaba. Vamos então agora, aqui na atividade número 3, ler os versos que estão sendo pedidos. Aqui, ó. O que é, não desgruda do seu pé. Está pedindo na atividade A para que a gente marque, para que a gente veja qual é a palavra, né, que mais se repete nesses versos. Que tipo de palavra? Seria a palavra que tem uma sílaba só? Seria a palavra com 2 sílabas? Ou palavras com 3 sílabas? Quais são as que mais se repetem no verso o que é, não desgruda do seu pé? Bom, eu vou usar uma marca, vou fazer o número em cima de cada uma das sílabas. Vamos lá comigo? Cada uma das palavras, ó, o tem uma sílaba, que também é uma, também é uma sílaba, o também é uma, pode ir fazendo isso aí no seu livro também, vamos lá. Que também é uma, também é uma, não também é uma, desgruda, 3, tem 3 partes, do, uma, seu também é uma e pé também é uma. Opa! Agora vamos lá, qual é o tipo de palavra que mais aparece? É claro que aqui tem apenas uma sílaba, então nós fazemos um X aqui com uma sílaba. Depois nós temos mais 2 atividades e eu vou deixar vocês pensarem. Na letra B, fala pra gente copiar
todas as palavras que a gente localizou, ou seja, aquelas que têm uma sílaba. Então, é só você olhar lá no verso de cima, todas as que têm uma, você copia aqui embaixo. Depois, na letra C, está pedindo para que a gente pare um pouquinho e pense quantas letras tem cada palavra dessa que você copiou. Então, tem palavra com uma sílaba, com uma letra só? Tem palavra com duas letras? Será que tem palavra com mais letras? Mais do que duas? Hein? Nessas sílabas? Bom, é só você olhar cada uma delas e anotar aqui, tudo bem? Mas calma aí, professora, que história é essa de tanta sílaba, por que estamos vendo isso? Bom, porque nós vamos fazer algo diferente hoje. Nós vamos fazer classificação quanto ao número de sílabas. Ih, professora, isso já parece muito difícil. Não, não é. Vamos bem devagar. Como que a gente faz isso? Primeiro, vamos pensar numa palavra. Vamos usar a palavra desgruda, que nós usamos em atividade anterior. E vamos falar ela agora pausadamente. Desgrudar. Bom, cada uma dessas partes que eu falei pausadamente recebe o nome de sílaba. Isso mesmo. E tem palavras, turminhas, que tem uma sílaba, tem palavras que tem duas sílabas, tem palavras que tem 3 sílabas, tem palavras com 4 sílabas ou até mais, certinho? Tá, e nós damos nomes para essas palavras, isso. Calma, a princípio vai parecer difícil, mas a gente vai ter um tempinho para se acostumar. Vamos lá. Se uma palavra tem uma sílaba só, nós damos a ela o nome de monossílaba. Bom, se uma palavra tem 2 sílabas, nós vamos classificar ela como dissílaba. Agora, se uma palavra tem 3 sílabas, nós vamos classificar ela como trissílaba. E por último, se uma palavra tem 4 ou mais sílabas, nós vamos classificá-la como polissílaba. Certinho? Muito bem. Vamos praticar um pouco lá no livro? Então vamos lá. Agora aqui nós temos, né, 2 linhas. Nessa linha aqui de cima tem as classificações: monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba, tá bom? E aqui na de baixo nós temos as suas definições, ou seja, de 3 sílabas, 4 sílabas ou mais, uma sílaba, 2 sílabas. Então vocês vão agora fazer um traço relacionando as palavras de cima com os seus significados embaixo. Então vamos lá, vou fazer uma junto com vocês. A primeira palavra é monossílaba. Ou seja, a palavra monossílaba, ela tem 3, 4 ou mais, uma ou 2 sílabas. Bom, acertou quem lembrou que é uma sílaba. Aí eu vou fazer um traço que ligue a palavra monossílaba até a expressão uma sílaba, a sua definição. Vocês vão fazer o mesmo com o restante agora, tudo bem? Isso! Agora vamos treinar, ler a palavra e descobrir se ela tem 1, 2, 3 ou 4 e classificá-la. Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos relacionar as 2 colunas. Nessa primeira coluna, nós temos aqui 4 palavras. E depois aqui, na segunda coluna, nós temos as suas classificações quanto ao número de sílaba. Então, eu vou ler e eu vou ligar. Vamos fazer a primeira juntos? Olha lá. Sombra. Olha só, então eu consegui dividir ela em 2 partes, ó. Sombra. Então, essa palavra, ela é dissílaba, porque ela tem 2 sílabas, certinho? Então, vamos aqui ler e relembrar o conceito de sílaba. Na língua falada, sílaba é cada impulso de voz ao pronunciar uma palavra. Ah, olha que interessante! Eu vou propor um desafio agora. Que tal você e o adulto que está te ajudando agora pronunciar os nomes das pessoas da família? Pode ser só os que moram na casa, mas pode ser também do avô, da avó, de alguém distante. De repente, vocês lembram o nome de alguém que é bem longo, tá? E vão contando, usa os dedinhos, vai falando e vendo quantas sílabas tem. Olha aqui, eu vou fazer o meu, olha, de cabeça. Vamos, consegue imaginar? Priscila. Oh, tem 3 sílabas, então o meu nome é uma palavra trissílaba. Deu para entender? Vamos fazer o mesmo com o de vocês aí?
E pronto, resolvemos esse negócio de número de sílaba, professora? Não, é claro que não. Vocês vão pegar esta folha que está lá dentro do envelope plástico e vocês vão colar no caderno de vocês de leitura. Vai ser necessário cortá-la ao meio para que vocês possam colocar a monossílaba e dissílaba numa página e trissílaba e polissílaba em outra, tudo bem? Aí eu tenho uma lista de palavras, tá? Segundo a classificação pelo número de sílabas. Vocês vão colá-las no caderno de leitura e depois vocês vão fazer a leitura delas. Lembra, essa leitura tem que ser feita em voz alta e de preferência próximo do adulto que te ajuda, porque assim ele pode estar te ajudando quanto à pronúncia das palavras. Tudo bem? Muito bom! E agora, professora? Bom, agora nós vamos para matemática. Mas hoje nós não vamos fazer nenhuma página nova do nosso livro de matemática. Não. Hoje nós vamos só reforçar uma ideia que aprendemos ontem, que é a ideia dos termos da adição. Termos da adição, isso mesmo. Lembra que nós aprendemos que as partes a serem somadas são chamadas de parcelas. No caso aí tem duas parcelas e o resultado dessa conta é chamado de soma ou total. Conseguiram lembrar disso? Muito bem. Agora, com tudo isso já em mente, podemos ir ao caderno e praticar um pouquinho. Então, lá, pega o seu caderno e coloca o cabeçalho. Ó, fica ligado, hoje é dia 11 de março, turminha. E você tem que escrever o seu nome completo, com uma letra muito caprichada. Tudo bem? E depois você vai escrever frases. E olha a tia Priscila aí com as frases novamente. Sim, mas é necessário. Vamos praticar a escrita no nosso caderno. Vocês vão escrever 4 frases. Tudo bem, professora, mas qual é a regra agora? Bom, você vai ter que se inspirar lá nas listas que vocês colaram e leram no caderno de leitura hoje. Vocês vão escolher lá 4 palavras. Então, eu quero que vocês escolham para mim uma palavra monossílaba, uma palavra dissílaba, uma palavra trissílaba e uma palavra polissílaba. Tudo bem? Ah, professora, mas e se eu quiser usar uma palavra polissílaba, trissílaba ou dissílaba ou monossílaba que não está lá na lista? Por exemplo, o seu nome, Priscila, que tem 3. Eu posso colocar? Claro que pode. Alguma palavra que vocês pensaram enquanto estavam brincando, pode colocar sim. O importante é que tenha uma frase para cada um dos tipos de palavras aí relacionados quanto ao número de sílaba. Tudo bem? Então tá joia. Na sequência, nós vamos treinar um pouquinho a matemática. Nós vamos fazer essas 3 operações. Serão 3 adições hoje, apenas adições novamente, para que a gente possa praticar o uso dos termos da adição. Vamos lembrar que nós não estamos fazendo isso à toa, só para a tia Priscila fazer vocês escreverem mais. Claro que não, tá? Saber os termos da adição vai ajudar muito vocês nos exercícios que vão vir aí pela frente. Tudo bem? Então vamos lá. Fez isso? Olha que legal! Acabamos as nossas atividades. Mas já sabe, turminha, tem dúvida? Pergunta para a tia Pri. E se terminou, já tá livre para brincar. Até a aula de amanhã, turminha. Super beijo. Tchau!